Então, bora lá. Deixa eu só gravar aqui no Meet. Mas a gente vai falar sobre polinômios. E como eu já venho falando algumas coisas que eu defino, oh no, está daquele jeito. Eu vou ter que arrumar isso, galera, foi mal. Amanhã não vai ter, né? Mas próxima aula eu vou arrumar isso direito. O quadro tá com delay de novo. Beleza. Polinômio. Poli significa vários, né? Quadra poliesportiva. Foi a primeira vez que eu vi esse negócio. Poli significa vários e nômio é nome mesmo. Então, é vários nomes. Não tem nada a ver com matemática. Mas, por algum motivo, alguém deu esse nome. E a brincadeira é, você já conhece alguns exemplos desses caras. Tá? Polinômios. Eu vou já partir para a definição. São caras assim, você me dá um bocado de número. A2, números reais. Eu vou escrever bem rapidão, porque tá com delay pesado. Vou escrever rapidão. Então, poxa, eu não imaginava isso. Desculpa aí, galera. Bom, então eu vou reescrever tudo que eu escrevi, que eu vou escrever na bagaceira, vai ficar meio feia a letra. Então eu vou reescrever e dou um upload lá no Classroom mais bonitinho. Dados números reais, tá? Eu dei um bocado de número real. Chamamos a função dada por isso a n, xn, a n-1, xn-1, a2, a1, x, a0. Ah, tem mais um termo aqui, né? Eu vou botar 0, a1 até a n. Beleza. Eu dei n mais 1 números, né? Do 0 até o n. Em algum momento vai atualizar aí. Na Austrália já atualizou, né? Ele tá no funcionário TikTok. Triste, né? Que pedaço? Aqui depois do A1, A2, a N. Números. Números reais. A gente vai considerar esse tipo de coisa aí, ó. A gente diz que isso é uma função polinomial. De função polinomial. Bom, esse tipo de coisa já apareceu antes. A gente fez isso para a função constante. A gente fez isso para a função afim e função quadrada. Tá? E a expressão, ela pode parecer estranha, mas não é. Tem um resultado muito bonito e complicado de mostrar, que se você pegar a função qualquer, que ela se comporte bem, eu não vou entrar em detalhe o que é se comportar bem, mas se ela se comporta bem, você consegue aproximar aquela função, tipo seno, cosseno, tangente, função, a gente vai ver o ln, a gente vai ver exponencial, a gente vai ver, sei lá, qualquer gráfico de função, qualquer coisa, a gente consegue expressar como aproximar por funções desse tipo. Então, polinômios são bem úteis para aproximar coisas. Se tivesse um pouquinho mais rápido, eu abrir o GeoGebra e mostrar isso daí. É bem interessante. Próxima aula eu mostro. Exatamente, a série de Taylor. Bom, é um negócio um pouco mais complicado, né? Precisa de derivada e tal, mas no final vai aparecer um polinômio lá. Outra utilidade de polinômio, eu quero tentar dar a ideia, se não hoje na aula que vem,
mas, tipo, para quem mexe com dados, ele é muito importante também. A galera que mexe com, tipo, eu tenho, sei lá, Covid no mundo. Aí eu chego aqui em Maceió, chego em Arapiraca, chego nos cantos aí, vou pedindo informação. Bicho, como é que tá aí? Tá chegando cá, tá diminuindo, como é que tá? A galera vai me responder, isso vai virar um bocado de dado, bocado, e eu consigo fazer meio que uma previsão, se o negócio tá subindo ou tá descendo. O polinômio dá uma ideia disso. Hã? Ele vai dar uma ideia, vai pegar aqueles dados que você entregou e vai, com o gráfico daquilo, você consegue ver se vai ter mais casos de Covid ou menos casos de Covid, por exemplo, tá vendo? Isso pode ser para várias coisas, tipo, você tem uma fábrica, você está tendo muita despesa, você está gastando demais, tal. Isso pode ser para qualquer tipo de dado. Então, o polinômio é muito interessante. Eu não sei quando começaram a mexer com polinômio, acredito na Idade Média, como basicamente tudo da matemática. E tem mais uns nomes. Tipo, polinômio, função polinomial, é isso daí. Função polinômio. Tem mais uns nomes. Vocês veem que eu dei vários caras. Esses caras a gente chama de coeficientes. Os números que eu botei ali, de A0 até a N, são coeficientes. Os números A0, A1 até o AN são coeficientes. Liga aí. Vai ver o quê? Vou falar agora, posso falar agora que é o meu nome para você. Os números. Os números, esses caras aí são os coeficientes. E os caras dessa forma, forma alguma coisa, x elevado a alguma coisa, são os monômios. Bom, polinômio, monômio, eu estou definindo só cada parcela daquela soma ali. Cada parcela é um monômio. Bom, essa é a sua nomenclatura, tá? Só conhecimento que não vai importar tanto para vocês. Mas a parte legal que vocês devem prestar atenção é que o x ele vai até um certo número. O x ele tem as potências de x vão alterando aí. Então, você chega lá no último, tem x elevado a n. Esse n a gente chama de grau, tá? É o grau do polinômio. Então, a gente, como eu falei, a gente já viu o polinômio. A gente viu o polinômio de grau 0, de grau 1 e grau 2. Só isso. E esse grau é até onde a potência de x vai. Só isso. Segundo grau, exatamente. Função afim é uma função linear, que é um polinômio de primeiro grau. Mesma coisa. Existe função polinomial de primeiro grau? Função afim. Primeiro grau? Função afim. A maior potência na função afim, ax mais b, é x elevado a 1. Isso é o grau. O grau zero seria a função constante. Grau zero seria a função constante. Menos a função constante igual a zero. Ela é problemática. É tipo se zero era final. É. Não, mas assim, a explicação para isso, eu vou falar já já. O polinômio é a maior potência de x. Então, como exemplo, caramba, é muito chato, véio, desculpa mesmo. Fico triste, velho. Eu fico, velho. Meu Harry Potter, né?
Beleza. Um exemplo de função polinomial, vocês podem pensar em qualquer coisa que seja desse tipo. Ó. X ao quadrado menos 5 mais 20. É um polinômio isso daí. Isso já é um polinômio. Em qualquer momento que parar e você olhar, vai ser um polinômio. É um polinômio. Beleza. Deixa eu só aumentar aqui. Vai precisar da câmera. Isaac. Vai precisar da câmera. Só uma, tá ligado? Não precisa nada não. Beleza. O grau é a maior potência de x. Qual é o grau desse negócio? 2. Mistério? Não tem mistério. Só bater o olho e acabou. Tá? Então, a gente diz assim. Ó. Tem outras definições, tem outras notações para o grau, mas eu vou escrever grau. Tá? Tem uma letrinha que não existe, ela é um D. Epa. Em alguns livros você pode encontrar assim. Esse é o símbolo de parcial. Em alguns momentos isso vai significar derivada e tal, mas deixa isso para lá. Isso daí significa o grau de f também, em alguns livros. Então, mas eu vou usar a palavra grau, que fica bem claro que é. Seria um polinômio também. Então, você está me dizendo x ao cubo menos 5x ao quadrado. Qual foi mais o resto que você disse? Mais o quê? 3x mais 10. Pronto. Isso é um polinômio. Só tem potência de x. Potência de x e a maior delas é a 3. Então, o grau dela é 3. Tá? Só isso. Agora, um negócio que não é polinômio é essa daqui, ó. 1 sobre x. 1 sobre x não é polinômio, vai escrever aí. E eu sou problemático, é só você escrever função com as letras F, G e H. Acabou o alfabeto, pô. Vou escrever P. Que P é polinômio, pô. P é feio. E isso daqui, ó, não são polinômios. Esses dois caras aí, esses dois últimos, eles não são polinômios. Por quê? Eu não consigo escrever, eu não estou escrevendo esse cara com potências de x, somas de potências de x. Só isso. Então, existem funções que são polinômios e existem que não são. Simples assim. Tem alguma dúvida aí? Então elas não são polinômios porque elas não são naquele formato ali. Todos são frações, não são polinômios, não? Não. Nenhuma fração é polinômio. Nenhuma fração é polinômio. Não, assim, fração número qualquer é um polinômio constante. Agora, se for tipo aquele tipo de fração ali que envolva x, não é. X no denominador, principalmente. É. Então, bom, polinômio é só isso. Daí você já tem uma infinidade de problemas, só com essa definição. Tá? Então, vocês vão ver um negócio chamado álgebra linear. Curiosidade, esse vai ser o primeiro espaço que tem dimensão infinita. Então, a gente vive no R3, a gente desenha no papel, que é o R2, tem dimensão 3, a gente vive, a gente desenha no dimensão 2, a reta tem dimensão 1, esse cara vai ter dimensão infinita. Infinita. Então, é o primeiro espaço que tem dimensão infinita. Tipo, meio... Como é o nome do cara? Doutor Estranho, pô. E é muito bonito, é muito bonito. O espaço dos polinômios é bonito. Bom, mas vocês não sabem ainda o que é álgebra linear. É uma palavra só. Mas a gente consegue fazer algumas operações com polinômios, tá? Então, por exemplo, a gente pode definir
soma e produto de polinômios. E isso vai ser muito importante na próxima aula. Então, considere essa função aqui. X o quê? X ao cubo mais 3. Vou trazer para cá. Dois x quadrado mais x. Que triste, velho. Acho que se eu desse aula aqui no quadro, seria bem mais rápido. Seria bem mais rápido. Então a gente vai passar uma hora inteira fazendo paradas. Bom, é uma curiosidade, né? Para mim, eu sou chato. Para mim só existem duas operações: somar e multiplicar. Subtrair não existe para mim. Eu sou muito chato. Eu sou chato, mas não estou errado. Tá ligado? Você somar um número negativo com um número positivo, isso é uma soma. Tá ligado? Só que vocês conhecem como subtração. Então, por isso que eu só vou falar de produto e soma. E divisão também é uma multiplicação. Então, Que é uma soma. Que é quase uma soma, né? Quase uma soma. Então, beleza. A gente tem essas duas funções aí, ó. A gente consegue somar essas duas funções. O que é somar essas duas funções? É meio que você já faz quando vai fazer alguma continha de resolver, achar, encontrar raiz, encontrar solução. Letrinha vai com letrinha, número vai com número. Só isso. Então, isso daqui, aquela soma desses polinômios, é literalmente eu somar o f com o g. E o que é isso? Eu boto aqui minha primeira função. Eu vou botar já a resposta aqui, mas vou explicar. Eu vou somar aquele bocado de termo ali, ó. Tem um bocado de x aí. Esse bocado de x, as potências iguais me interessam. Então, x ao quadrado aparece duas vezes aqui naquela soma, pelo menos. Então, x com mais 2x ao quadrado fica 3x ao quadrado. Por isso que apareceu 3x ao quadrado aqui embaixo. Os outros termos não apareceram repetidos, então eu só repeti a escrita deles. Só isso. De boa? A soma de polinômios ainda dá um polinômio, que é bem fácil de calcular, que é só somar termo a termo. Alguém tem alguma dúvida? O Caio está perguntando assim. Eu escrevi que tinha 1 sobre x não é polinômio. Ele está dizendo, mas 1 sobre x dá para escrever x elevado a menos 1. Eu defini polinômios para potências positivas. Para negativas não. Mas você não está todo errado. É triste, velho. Tem uns negócios bonitos. Eu não vou falar de número complexo. Mas para números complexos, alguns polinômios fazem sentido ter potências negativas. Então, existe um negócio lá chamado raiz da unidade, que é bem bonito mesmo. E, bom, eu peguei esse livro daqui, não sei se todo mundo conhece. Esse livro é uma cavalice, tá? Pra galera aqui de casa. Esse livro é muito, muito complicado. Tá na SBM, tá? Ele é baratinho, eu não lembro quanto é que ele tá agora, mas eu comprei por 30 conto. Esse livro é muito difícil. O nome dele é Polinômios. É a parte de uma série de Olimpíada. Não pegue ele para estudar, pelo amor de Deus. Mas quando acabar o curso, pegue ele e sofra um pouquinho como eu sofri. É bonito. É bem bonito, é bem bonito. E é muito bonito, muito bonito. Mas ele fala do bocado de comentário que eu não estou fazendo, ele comenta. Então, é um livro legal, tá? Agora é complicado, eu confesso para você, é complicado. E ele prova muita coisa, muita coisa. Então, por exemplo, aí a gente somou funções
ainda deu um polinômio, que é outra função, beleza, isso já era meio que esperado. E o produto de polinômios ainda vai dar um polinômio. Que basicamente é só você fazer aquele chuveirinho. Só que agora o chuveirinho vai ser meio bizarro porque vai ter um bocado de termo aí. Então, eu pegar a função f e multiplicar pela g, é só pegar a expressão da f e multiplicar pela expressão da g. É a forma mais simples de você pensar. Então, isso daqui então, bom, isso aqui é continha chata de ser feita, tá? Eu vou reescrever as mesmas expressões ali em cima, da f da g e multiplicar ela, só isso. Bom, e agora? Qual é o resultado dessa multiplicação? Bom, vai ser uma expressão meio feia. Vai ser... Eu não vou fazer. Deus me livre. Eu já copiei. E eu espero que esteja certo. Não é tão difícil de calcular isso daí, tá? Tem casos piores, mas... vai dar esse aí. Então... todo mundo entendeu? Dá para somar polinômio, dá para multiplicar polinômio. Nada de novo sobre o Sol. Não sei, eu escrevi aqui, eu não sei se está certo não. Faltou um monte de coisa. Só o termo quadrático. Confiram aí. Eu não sei, eu não tenho certeza não. No final tá 2x ao quadrado. 2x ao cubo. Não, é isso é. 3x ao quarto. Menos 1 vezes 2x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Beleza, só esse termo, né? E o x no final. E o x, bora ver. Menos x, beleza. Então, valeu. Nada disso eu nem prestei atenção, não. Eu botei no computador para ele fazer a conta, eu acho que eu escrevi errado, na verdade. Mas valeu aí. É isso mesmo. Então, mas se você fizer... isso é aquela distributiva. Você vai fazer todos os produtos possíveis aí dentro e acabou. Dá para multiplicar polinômio, dá para somar polinômio. É só isso. E se for um polinômio de grau n? É exatamente isso que eu ia falar. Agora, o interessante não é que você pode fazer essas operações. O interessante é ver o que acontece com o grau do polinômio. Eu somei dois polinômios de grau... o primeiro lá, o grau era 3, o segundo era grau 2. A maior potência de x da esquerda ali era 3 e do outro era 2. Quando eu somei, ainda deu grau 3. Então esse é o maior grau. Por que o maior grau? Se for a soma, esse é o maior grau dos dois? Não sei. E o produto? O produto é a soma do resultado. O produto é mais fácil você imaginar o que é que acontece com o grau. Você sabe que se eu multiplicar x com x vai dar x quadrado, se eu multiplicar x ao cubo com x vai dar x à quarta. Assim por diante, é só somar o termo lá em cima. Então, se o maior potência de um é 3 e a maior potência de outro dá 2, quando eu multiplicar esses dois termos, vai aparecer 3 mais 2 que é 5. Então, no produto, é fácil entender, ter intuição, pelo menos, que o grau do polinômio que dá o resultado é a soma dos graus dos caras anteriores. E na soma? Exato. Na soma pode diminuir. Na soma o grau pode diminuir. Você pegar a função e somar menos ela, ou subtrair ela mesma, vai dar o zero, por exemplo. Então você pega o polinômio x elevado a 2023 menos x elevado a 2023, isso dá o zero, que tem grau não definido. X elevado a 2023 mais 1, pronto. Aí você tira 2x mais... deixa eu escrever isso. O grau... com o grau de f vezes z
Então, a primeira pergunta que a gente quer responder, essa daí. Essa pergunta é bem rapidinha, tá? Como eu falei, o produto é fácil. Então, já vou escrever a proposição que eu quero falar. Grau de F vezes G vai ser grau de G. Não, e o pior é que tem, eu fico imaginando aquele cara, né? Tem uns caras que dão aula numa velocidade muito doida. Aí tem aquele vídeo, né, cara? Esse conhece Chan. Não dá, tá ligado, pra fazer isso aí. Esse com ó. Pior que eu não posso fazer no X, é porque a câmera não pega direito. Triste. Então, prometo que isso não vai mais acontecer, prometo. Então, o grau do cara, do produto, é igual à soma dos graus. E o grau da soma de duas funções polinomiais, isso aqui vai ser, no máximo, o grau de F. Professora, para você fazer que nem exercício. Como é? Sim, senhor, vai fazer só a resolução de questão. Yeah. Não, vou começar agora a resolução de questão. É porque é o computador dele, pô. Meu computador ele não pegou aqui. Esse que foi a bronca. Mas enfim, a gente tem essa proposição. O grau da soma é menor ou igual que o máximo daqueles dois caras. O máximo, de novo, já apareceu essa opção antes, é você escolher o maior daqueles caras. Só isso. O grau pode diminuir. O grau pode dar, por exemplo, você pega esse polinômio aqui, x ao cubo, mais 1, menos x ao cubo, ou mais, assim. Diga aí. Eu não vou fazer isso. Porque essa proposição... A primeira parte é bem rapidinha. É basicamente olhar o que eu falei. É só você pegar o cara de maior termo, multiplicar e acabou. A segunda é mais chata. Mas não é difícil não. Eu só não vou provar. Né? Nem no texto está provado. Porque você tem que olhar uns casos, tal. Eu não achei tão legal não a prova. Deixei pra lá. Coisas interessantes eu mostro sempre. Então, por exemplo, a gente tem esses dois caras aí. Deixa eu aumentar aqui. A gente tem esses dois polinômios. A gente está somando. Aqui tem um menos, tá? Os dois são de grau 3, mas a soma não dá um polinômio de grau 3. Dá 2x mais 4. Isso aí, do lado de cá, os dois são de grau 3, do lado de lá o grau é 1. Então diminuiu. Tá ligado? Sempre vai dar o máximo de algum dos caras quando as potências forem diferentes. Quando o grau de um for diferente do grau do outro. Só isso. Se forem igual, aí é capaz de descer. Mas se tiver tipo assim, x ao cubo mais 1 mais menos x ao cubo, vai ficar uma função de grau 1. Se tiver x ao cubo mais menos x ao cubo, vai ser aqui é em grau indefinido. Quando você sabe que indefinido é menor ou igual a aqui? Então, o zero é um cara problemático. A gente joga esse caso fora. O motivo dele ser problemático é porque como é que você expressa zero daquela forma lá? A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, tal. Ela pode ter qualquer potência. É meio esquisito. Tipo 0, 1
ou sei lá, 20 é a mesma coisa que 20 x elevado a zero. Então, isso daí é um polinômio. Agora o zero é problemático. Porque o zero, para você definir o maior termo, a potência de maior termo, o coeficiente tem que ser não nulo. Se o cara é zero, os coeficientes dele são zero. Fica meio estranho. Você pega qualquer coeficiente e você consegue mostrar que o grau dele vai ser maior. Ou menor, tanto faz. Enfim, mas isso o zero é problemático por conta disso. O zero não está definido. Constante tá, é grau zero, mas o polinômio zero, nulo, constante igual a zero, não tem grau. Então, beleza. Agora bora para a parte que é a revisão. Agora vocês vão acordar, né? Beleza. Se liga. Eu posso perguntar, eu falei, tem um bocado de pergunta que eu posso fazer agora, uma infinidade de problemas. Um problema, esse aí de exercício, encontre o polinômio de grau 1 grau 1 tal que f de 1 seja 5 e f de 15 seja 20. Então, de novo, o que é um polinômio de grau 1? A gente já tinha falado disso, era uma função afim. Então, eu estou perguntando qual função afim satisfaz essas duas coisas. F de 1 é igual a 5 e f de 15 é igual a 20. Primeiro, alguém tem alguma ideia de resolver? Como é? Ah, tá, beleza. Isso é verdade, beleza. E aí? A única coisa que você sabe sobre esse polinômio é que ele tem grau 1. Então, a forma que eu vou escrever ele é a seguinte. Polinômio procurado é da forma ax mais b. Por que ax mais b? Porque ele tem grau 1. Tá? Beleza. Não fiz nada até agora. Eu usei metade das minhas informações que foi me dado, né? Eu usei que ele tem grau 1. E os outros dois pedaços lá? Eu faço o que agora? Eu aplico. Tá? Então, f de 1, por um lado, o enunciado lá está me dizendo que é 5. É aquela primeira informação. E pelo outro, se eu sei que a expressão daquela forma, ax mais b, é só trocar x por 1. Então, isso aqui vai ficar a vezes 1 mais b. De boa? Por um lado, eu estou usando o enunciado. E pelo outro, eu estou usando aquela forma de escrever a f, o meu polinômio. De boa até aqui? Vou fazer a mesma coisa. Por um lado, a minha função, quando eu boto no 20, quando eu boto 15, ela me dá 20.
E pelo outro, é eu trocar x por 15. A vezes 15. É uma boa ideia. Exato. É uma boa ideia. Ó, vê o seguinte. Na primeira linha, eu tenho... Deixa eu só reescrever, tá? Eu acabei de encontrar duas equações. A mais B, que é igual a 5. E 15A mais B, que é igual a 20. Aí a pergunta é, encontre um polinômio que satisfaz isso. Polinômio de grau 1 que satisfaz aquilo. Se o polinômio de grau 1 tem aquela forma, o que eu quero encontrar, quem são os coeficientes? Quem são o A e o B? Então, uma palavrinha, isso se chama sistema linear. Jogue fora. A pessoa fala assim, resolva esse sistema. Então, a gente tem que resolver esse sistema. Observe o seguinte, tem B nos dois caras. Então, se eu subtrair essas duas equações, o B vai sumir. O quê? Desculpa, menos 1, o quê? Ah, sim, somar depois. É a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Então, se eu subtrair, eu vou fazer logo assim, ou, como a Ana está dizendo, eu multiplicar por menos 1, algumas das equações e somar, vai ser a mesma coisa. Se eu subtrair, eu vou ter o seguinte, A menos 15A mais B menos B. Esse primeiro termo, tá? Que eu estou fazendo. Vou fazer o seguinte. Vou fazer como vocês fazem com o número mesmo. A menos 15A. Isso vai dar menos 14A. Beleza? E B menos B deu 0. Aqui eu tinha 5 menos 20, que deu menos 15. Beleza. Então eu encontrei uma expressão que eu sei resolver agora. Eu tenho que menos 14A igual a menos 15. Multiplico por menos 1. E aí eu passo o 14 lá para o outro lado. Ele vai passar dividindo. No final, eu vou encontrar o seguinte. Sobre 14. Tem um menos ali, vai sumir. Caramba, porque eu não entendo porque ele dá esse delay todo. Mas de boa, eu subtraí aquelas duas equações, o meu termo B lá sumiu, então eu encontrei esse cara daí. E agora, o que é que eu faço? Eu substituo em alguma daquelas equações para encontrar o B. A primeira é mais simples, eu substituo lá. Então, como A mais B é igual a 5, então aquele A eu já descobri qual é o valor. Então, B vai ser igual a... Quantos aqui? 70 menos 15 dá 60 menos 5, 50. Eu acho que dá 55 sobre 14. Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? 55 menos 14 sobre 14? Beleza. Então, o que é que foi que eu encontrei? Eu encontrei meu valor de A. E agora, meu valor de B. Então, a minha função que eu estava procurando é essa daqui, ó. 15 sobre 14, x mais 55 sobre 14. Essa função é a única função
de grau 1 que satisfaz aqueles dois caras lá do começo. Que o f de 1 era igual a 5 e o f de 15 era igual a 20. Então, vocês entenderam o que eu fiz aí? Deu para entender? Deu para pegar? Então, só para quem quiser dar uma olhada em tudo. Hã? Beleza. Ó, eu substituí, eu encontrei o valor de A. Se eu encontrei o valor de A, eu posso substituir em alguma daquelas equações ali em cima. Eu tinha encontrado duas, eu troco o valor de A delas por aquele negócio que eu encontrei, aquela fração. Quando eu faço isso, eu substituí na primeira. A mais B igual a 5. O A eu troquei pelaquela fração, joguei a fração para o outro lado e fiz a conta rapidinho e vi que era aquilo. Eu escondi a conta só. Tá de boa? Só essa. Essa é a única. Essa é a única, tá? Bom, então, já que vocês estão balançando a cabeça, dizendo que sim, hoje é o dia 4/4. Então, eu vou fazer a mesma pergunta e vocês vão ter que responder. Então, tem N polinômios de N graus que satisfaz aqueles dois pontos. Posso criar qualquer função, qualquer polinômio de infinitos graus que passa pela. existem infinitos polinômios que fazem aquilo. Mas daquele grau só existe aquela. Se você aumentar o grau, vai ter mais funções. Mas daquele grau só vai ter uma. Encontre um polinômio. Eu vou escrever polinômio assim, tá? Não, dá para escrever. Poli, eu tinha poli. É com Y, poli? É com dois L's. Dois L's e Y. Dois L's e Y, beleza. A minha poli, ela era ruiva. Ela não é galega, né? Enquanto polinômio de grau 1, hoje é dia 4/4. Mas que a medida fora a medida fora é porque eu E bora lá, pô. O pior que... Tá. É um polinômio de grau 1. O que é o polinômio de grau 1? É a opção afim. Então, é repetir a mesma coisa. Façam aí. E essa é a minha melhor dica para a prova. um dia, A é o meio e B é 2. E é? Não sei. Eu fiz agora de cabeça. Eu não sei não qual é a função. Eu fiz agora de cabeça a opção. Deixa eu ver se eu sei dizer o A de cabeça, viu? A minha deu 1 meio e 2. O A é... Eu acho que o A tá errado, né? Será? Tá 6/12. 12A é igual a 6. Ah, não, meio. Você falou quanto? Agora quanto? 1/2, beleza. Fiz a conta errada. E B é 2. Como é que você encontrou isso aí? Tão rápido. Substituir. O quê? Do mesmo jeito que eu fiz? 4A mais B é igual a 4. 16A mais B é 10. Né? Fiz de cabeça. Beleza. Alguém encontrou alguma função aí? Um A é o meio e B. O A é o meio. O A é o meio.
Alguém encontrou Alguém encontrou outro tipo de função? R$ 2.000 pra quem? Já tá devendo. Não, tá empatado, pô. Tá empatado. Tá empatado, pô. Enganado. Essa boa. Então, vocês entenderam o que é que tem que ser feito? Ax mais B, joga esse cara, vai encontrar um sisteminha, duas equações, subtrai, aquele B vai sumir, encontra o valor de A, depois volta em alguma das equações e encontra B. É isso tudo. Que é bem rápido. Sistema linear, sistema quadrado. Sistema não linear. Matemática, basicamente, se existe, existe um não. Tá ligado? A maioria das coisas é assim. Eu acho que quase tudo é matemática. E definições são assim, tipo conjunto finito. O cara que não é finito é o infinito. Como é que você define infinito? É o cara que não é finito. Tá ligado? Então, tudo na matemática, se existe, existe o não ela. É que você consegue contar os caras lá dentro. Mas bora lá. Ó, eu vou resolver aqui com calma. E com mais calma ainda vai aparecer para vocês. Tá? A gente quer esse tipo de função. Da primeira informação, eu tenho isso. 4A mais B. E da segunda, eu tenho isso. Então, eu encontrei duas equações que eu posso escrever daquele outro jeito lá, só para simplificar. Eu vou escrever na ordem trocada, para a subtração dar melhor. Então, a gente tem essas duas equações, eu só vou inverter ali a ordem de escrever, tá? E subtrair. Então, bom, eu estou subtraindo, eu só inverti a ordem para não aparecer coisas negativas, como apareceu antes. Então, quando eu subtrair, o massa é que eu já sei o que vai acontecer. Aí, ó, quando eu subtrair, 16 menos 4 vai dar 12, aí é 12. A. E B com B vai dar 0, então eu já não escrevi. 10 menos 4 vai dar 6. Então, eu só subtrair, eu dividi ali, A igual a 2. Tá muito errado. Tá igual a 2. Vocês perceberam muito rápido, velho. Que merda. Era pra demorar. A igual a meio, tá? Se passa dividindo... Não, eu ia deixar 2. Eu ia deixar 2. Eu ia deixar 2. Mas perceberam rápido. Tem um em cima ali. Aí, ó, eu encontrei esse cabo. O que é que eu faço com esse cabo? Eu volto lá em alguma das equações, qualquer uma delas. Então, na segunda equação, eu tenho isso daqui. Quando você consegue escrever e dar aula ao mesmo tempo, porque ele já vai escrever, você consegue explicar o que você escreveu. Só que é meio problemático isso. Beleza, eu tenho isso daí. 4 dividido por 2 dá 2. Se eu passar para o outro lado, vai ficar 4 menos 2. B é 2. Então... X sobre 2 mais 2. X sobre 2 mais 2. Todo mundo entendeu? Se todo mundo entendeu, já tem metade da prova. Sério? Como é que é a metade não. das fotos? Ah, não sei se é verdade. É porque eles vão ter duas partes, eu não falei? Mas claro que lá não vai ser tão fácil. É só isso que tem que fazer. Prova de amanhã? Prova de amanhã. Não, Como é?
Vai ter um pedaço que vai ser mais ou menos assim. Não vai ser qual é a função, vai ser outra coisa. Mas você vai precisar encontrar a função. Não, eu não vou dar nada, só as informações. Então, vai estar lá escrito, pô. A resposta é... Dá pra de conduta feita na verdade? Não. Porque eu consegui provar que os racionais de Deus têm a mesma carnalidade. Pode ser verdade, deixa eu falar. Tu provou o quê, bicho? Que os racionais têm a mesma carnalidade. Ah, tá. Beleza. Massa. Achei que você tinha falado dos reais. Não, os reais eles também querem provar que os reais são complexos mesmo, a mesma carnalidade. Tem. E agora bora piorar, né? Encontre um polinômio. Exato. Tal que... Polinômio, normalmente eu escrevo P, tá? O nome tá bem explícito. Esses caras aqui dá isso. E esse cara dá isso. Então, ó, eu vou pedir que quando eu aplicar no -1, vai ser a mesma coisa de eu aplicar a função no 2, que vai ser 0. Ou seja, eu quero que a minha função seja isso. Quando eu aplicar nesses dois caras, dê 0. E quando eu aplicar no 0, dê 2. Então, que função é essa? Deu tempo para nós. Um tempo para vocês. Os tedes e o... Exato. -1 e 2 são raízes. Por que raízes? Porque essa palavra apareceu de novo. Polinômio de grau 2 é uma função quadrática. Mais ou menos. Se você... Bom, eu quero o polinômio. Não me interessa como você vai encontrar. Tá ligado? Provavelmente não, o jeito que eu estou fazendo não é o único. É isso que eu quero dizer. Eu encontrei o valor de A e B e C em função de A. C, eu encontrei o valor de C. Você encontrou o valor de C. Eu também encontrei o valor de C. Valor de A, B menos B. Bom, aí eu já não lembro. Deixa eu ver, viu? O valor de A é o quê que você disse? Menos B. Eu acho que não. Eu acho que não é isso não, Alice. Aqui. Você vai ter, vai substituir por -1. Daí -1 ao quadrado vai ficar 1. Então A menos x menos b vai ficar A menos b mais c. Que não vai ter x aqui, então não vou substituir. Aqui eu vou ter 2. 2 ao quadrado vai ficar 4A vezes 2. Mais 2b mais c. Eles são iguais, então eu consigo igualar, né? Deixa eu ver que eu pedi Eles têm que mais- o cara, quando você botar no -1, vai dizer 2, beleza, vai ser igual, beleza. Vai ser igual. Então eu vou cortar o c. Daí o A vou passar pra cá. Tá O bom. B vou passar pra cá. Entendi o que 3A você mais tá 6b. Dividir os 2 por 3. A mais b igual a 0. É igual a menos b. Ó. É com menos B. Engraçado. Pra mim era A igual a B. Por quê? Cadê Ah, não. Você tá certo. A igual a B. Tá errado. Mas tá errado por pouco, não? Se dividir tudo por 2 dá certo. E aí, alguém encontrou alguma coisa? Bom, é a mesma ideia, tá ligado? Galera do chat pode falar também, tá?
para começar escrevendo aqui o que é que tem que ser feito. O cara de grau 2 é uma função quadrática. Quando você joga no zero, dá o quê? Ah, tá. Beleza. Lembrando que C é 3, A é menos 3 meias e B é 3 meias. Bora ver. E aí? Quem aposta mil com quem aí? Como é que é? Não entendi a pergunta. Tem como escolher. Bom, a gente vai ver, é um polinômio de grau 2. Se eu der 3 informações, eu estou dando 3 valores da função. Polinômio de grau 2, estou dando uma informação a mais. 2 mais 1, 3. Só existe um. Se eu tirar esse cara e me perguntar qual polinômio de grau 3 ainda, você quer fixar o grau? Não? Você quer... Porque, por exemplo, se você perguntar agora para grau 3, quantos polinômios... É isso a pergunta, né? Com essas mesmas informações para grau 3. É isso? Eu acho que são infinitos, velho. Acho não, tenho certeza. A igual a zero? Tudo zero? Bora ver, bora ver. A é menos 1, B é 3, é 2. Não sei, eu acabei de ver que eu escrevi ali no final, aqui no meu papel, era menos 2. P de zero é igual a menos 2. Eu troquei isso. Mas tanto faz. Existe um polinômio que faz isso, então é bora encontrar isso. Beleza? O que é que significa esse cara? Ser grau 2. Ele ser escrito como essa forma aí. Beleza. A primeira informação que eu vou usar é que P de menos 1 é zero. Então, do mesmo jeito que eu escrevi lá, no caso anterior, vou escrever agora. 0 igual a P de menos 1. Esse menos 1, o que é que acontece? Eu troco no lugar de x ali. Vai ficar A vezes menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais C. De boa? A segunda informação é a mesma ideia. É só trocar o x pelo cara ali que eu estou trabalhando. Então, como ali é 2, vai aparecer 2 ao quadrado e depois 2 mais c. Beleza. E a última, P de 0 igual a 2. P de 0 igual a 2, o zero é interessante, né? Quando eu pego o zero no polinômio, ele dá o termo isolado. Talvez eu lembre de tudo agora, termo isolado. O termo isolado é o cara que não tem x, não acompanha o x. Então, deu isso. A gente troca isso aqui tudinho por esse sistema. Mais 2b mais c. Então, cuidado aí, tá? Tem menos 1 ao quadrado, isso dá 1, só que ali só tem menos 1. Então o sinal vai aparecer. Bom, vai aparecer esse sistema aí. Esse sistema agora apareceram 3 equações e 3 variáveis. A gente vai ver que dá para determinar quem são os caras bonitinhos.
Por quê? Nas duas primeiras linhas ali apareceu C, mas o C eu já sei qual é o valor dele, né, pela última. Então, na verdade, o meu sistema é só esse. Eu vou trocar só o valor de C. 4A mais 2B mais 2 e C igual a 2. Beleza. Só trocando o valor de C, porque eu sei qual é o valor dele pela última equação ali, eu vou ter isso daí. Todo mundo comigo? Alguém não se perdeu? Certo? Beleza. O que é que voltou? Voltou para uma equação, para um sistema como o caso anterior, tá ligado? Aí agora aqui, uma boa ideia é dividir a segunda equação por 2. Ou multiplicar a primeira por 2 e somar, tanto faz. Eu vou dividir a segunda por 2, tá? Então, vai ficar assim. 2A mais B mais 1 igual a 0. C igual a 2. Beleza. Então, observa agora que apareceu menos B e B. Quando eu somar esses caras, o B some e vai ficar só o A ali. Que é uma variável que me interessa, né? Então, isso aí o quê? Ah, C igual a 0, eu falei. As duas primeiras linhas, a gente tem o seguinte. 3A mais 3 igual a 0. De novo, A com 2A vai dar 3A, menos B com B vai dar 0. 2 com 1 vai dar 3. Então vai aparecer 3A mais 3 igual a 0. Se eu somar aquelas duas primeiras linhas. Então, o A, fácil, né? O A igual a menos 1. Bom, agora tinha aquela forma fatorada, né? Se a gente descobriu o A, aí você olha, como a gente sabe quem são as raízes, já sabe quem é a cara. Acho que foi assim que o Caio fez. Não sei se é exatamente isso, mas alguma coisa parecida. E... beleza, eu encontrei o valor de A. O que é que eu faço? Eu volto em alguma equação para encontrar o valor de B. Só isso. Então, eu troquei o valor de A agora. B igual a 1. Tá? Vai ficar menos 1 com 2 vai dar 1. Menos B, se joga o B para o outro lado, vai dar B igual a 1. Beleza? Então, o que é que você encontrou? Você encontrou o valor de A. Você encontrou o valor de B. Se não trocado, né? Por algum motivo. Toma cuidado aí nas contas. Dá uma olhadinha de novo. Então, a gente encontrou o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, a gente sabe quem é a função. Aliás, menos x ao quadrado mais 3. Você pode conferir que essa função, quando você jogar no menos 1 vai dar 0, quando você jogar no 2 vai dar 0, quando você jogar no 0 vai dar 2. Ixi, vai ficar muito pequeno, né? Mas, bom, o trabalho foi o mesmo. A gente olha qual a expressão do grau, por conta do grau, e faz essas continhas, resolve esse tipo de sistema e acabou. Tem alguma dúvida? Não? Diga aí. O 3A mais 3, ele apareceu daqui, ó. Eu estava com esse sistema aqui na direita. Aí eu estou dizendo, se eu somar as duas equações, as duas primeiras linhas daquele sistema, vê que um tem A e o outro tem 2A. Quando eu somar vai dar 3A.
O B vai cancelar, porque aparece mais e menos ele. E em um aparece 1 e no outro aparece 2. Então, 1 mais 2, 3. A mais 2A, 3A. Então, apareceu esse termo aí. De boa? Aí tem as de intervalo, né? Mais 10 minutos. Eita. 5. 5. 5? 5. Olha no céu. 6 minutos. Beleza? Então, valeuzão. A gente vai parar por aqui. E desculpa mais uma vez pelo quadro.